primeiro passo é uma decisão. Escreve aí. O primeiro passo é uma decisão. Você tem que decidir alguma coisa. Fazer uma decisão. E a decisão vai ser o quê? Você vai decidir se você vai lançar a você mesmo, se você tem alguma habilidade que você acredita que as pessoas querem saber, se isso for óbvio para você, né? Eu sei fazer crochê, eu acredito que as pessoas querem. Ótimo, beleza. Já foi, inclusive 6 em 7 com crochê já foi feito também. Você vai saber se você quer lançar a você, se você vai ser o expert, ou se você vai lançar um terceiro. Eu vou colocar aqui, você é expert, ou você vai lançar um terceiro. Essa é a primeira decisão que você tem que fazer. E não fica muito noiado com essa decisão, não. Porque se você lançar você, não quer dizer que você nunca vai poder lançar um expert. E se você lançar um expert, não quer dizer que depois você não vai lançar você. Aí, como é que eu decido? Eu não gosto de aparecer nas câmeras, Érico. Opa, então você vai lançar uma pessoa que gosta, ou que simplesmente atura. Eu, por exemplo, não gosto de aparecer nas câmeras, não mesmo. E é por isso que eu gosto de falar com pessoas, é por isso que eu faço live, é por isso que quando eu falo com elas, é por isso que quando eu vou fazer um evento como esse, eu coloco as pessoas na minha frente. Vocês estão percebendo que poucas pessoas têm essa ingenuidade de fazer com que está aqui? Gente, se você odeia a câmera, lembra que o Érico também odeia. E você não precisa olhar para a câmera, você pode olhar pessoas. Então, se você for parar para pensar, todo o meu conteúdo tem uma pessoa. Eu sei que os conteúdos antigos talvez não. Mas todos os outros têm. E quando eu não tenho ninguém para falar e eu quero ensinar uma coisa, quem que eu chamo? O Hugo. Para bater um papo. Porque simplesmente o Érico não gosta de olhar. Quando eu lembro que eu olho para a câmera, eu fico, sei lá, tentando ficar certinho, tentando aparecer ok. Quando eu estou falando com a pessoa, eu esqueço daquilo e simplesmente falo com a pessoa. Então, essa é uma preferência minha. Se você não gosta de câmera e gosta de pessoas, fantástico. Eu também. A diferença que você pode fazer é olhar no digital e fazer também. Mas você precisa fazer essa decisão. E assim, aqui eu quero dar exemplos para vocês de pessoas que deram certo com um jeito e com outro. É possível dar o certo com um, com outro e com os dois. Então, vamos dar uma olhada? Olha só, a Ina Lopes. A Ina Lopes é arquiteta. E a Ina Lopes, o nicho dela é arquitetura, e ela sabia mexer num programa de arquitetura que chama V-Ray. Esse era o negócio dela. O que esse V-Ray fazia? Gente, eu não entendo nada de arquitetura, mas ele ensinava as pessoas a renderizar. Isso é, criar ambientes realistas. Então, quando a pessoa faz o projeto, o arquiteto cria um ambiente realista para vender mais o projeto, para causar uma experiência melhor no cliente. Então, ela ainda estuda, se não me engano, recém-formada, fez isso. Então, ela escolheu ser a expert. Fez um lançamento que ensinou as pessoas a criar ambientes realistas em V-Ray, olha só, e fez R$113 mil. Em menos de 7 dias. Esse é só um dos lançamentos. Se não me engano, hoje, ela também, olha só, então ela foi para esse lado aqui. Esse é um exemplo, eu gosto de mostrar evidência, para vocês entenderem que dado um jeito, dado outro. Esse foi um exemplo onde ela fez o 6 e 7 aqui. Uma coisa que vocês talvez não sabem é que ela também passou a lançar outras pessoas. E, se não me engano, ela já é marrom de 3º grau agora. Isso é, nesse ano, ela fez mais de R$1 milhão. Ela é uma séria candidata à faixa preta. Então, quem faz R$1 milhão até o meio do ano, tem uma séria candidata à faixa preta, né? Porque tem mais meio do ano, aquela coisa toda. Mas ela começou isso aqui, ela escolheu se lançar. E ela era uma aspirante, ela só aspirava a ser empreendedora, nem vivia do seu empreendedorismo, nem atuava. Então, esse é um exemplo. Vamos dar um outro exemplo da outra coisa? Eduardo Petri. Eduardo é aquele rapaz, se não me engano, de 22 anos. Estou pegando da memória. 22 anos. Se ele tem 22 anos, gente, esse jovem não sabe nem quem é Zagallo. Olha só, um jovem que não estava nem fecundado na época do Zagallo, falou aquilo que vocês vão ter que me engolir, não sabe que é o gol do branco, não sabe quem matou Odete Reutemann, nunca viu Ursinhos Gummy,
né, talvez não saiba nem quem é He-Man, não sabe, nunca viu um Homem-Fera, ele decidiu, ele também era aspirante a empreendedor, só que ele decidiu não se lançar. Ele não acreditava que ele queria, sei lá, que ele tinha alguma coisa que as pessoas tenham aprendido. Logo, ele lançou um expert em jiu-jitsu, ensinou jiu-jitsu online e faz R$ 159.046. Então, você não precisa... E ele não aparece na câmera, até onde eu sei, né? Mas é o expert que aparece. Então, é possível você lançar uma pessoa sendo um aspirante? Sim, independente da sua idade. Independente. Inclusive, os dois são muito jovens, tanto a Ina quanto o Eduardo. Só que o Eduardo eu acho que é muito, muito jovem. Muito, 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 muito jovem. Então, tá aí. E ainda por cima, os dois, ele continuaram na paixão, ele curtia, ele queria ser um atleta de jiu-jitsu. Acabou lançando uma pessoa com mais experiência. Então, se você é aspirante, você precisa fazer uma decisão. Então, eu estou falando com você, aspirante. O primeiro passo é, Érico, eu não sei decidir. Tem gente que não consegue escolher lasanha e canelone. Tinha um amigo meu que chama Buquim, que não consegue decidir lasanha e canelone. A gente ia para o restaurante, lá em São Carlos, onde eu estudei, o cara chegava lá e falava assim, lasanha ou canelone? Só tinha essas duas coisas, era um tipo de restaurante bem copo sujo lá, que só tinha duas coisas. A gente não tinha muito dinheiro, ia lá no copo sujo no sábado comer ou lasanha ou canelone. Aí o cara chegava na frente da gente e toda vez o mesmo garçom, que só tinha um garçom na desgraça do restaurante, virava para mim e para o Buquim, sim, o nome dele era Buquim. Vai saber porque que o pai dele escolheu esse nome, mas é o nome do cara. E aí eu chego para ele e falo assim, lasanha ou canelone? Ele ficava, ficava meia hora. E eu com vontade de comer. Ele, lasanha. Aí o desgraçado do garçom virava para ele e falava assim, tem certeza? O canelone está tão bom. Eu queria dar um murro na cara do garçom nessa hora. Ele é mesmo? Por quê? Não, porque é 4 queijos, sei lá o que. Ele é, mais meia hora. E aí ele trocava para a desgraça do canelone. E aí ele ficava lá. Beleza, eu, graças a Deus, escolhi. Quando o garçom virava as costas e dava 3 passos, ele virava para o garçom, vem aqui. Vem aqui comigo. Não, eu acho que eu quero voltar na minha opção original, lasanha. Eu queria esganar o cara. E o fato, o que isso fazia com a gente? A gente não comia. E a gente nunca vai saber se é melhor lasanha ou se é melhor canelone. Mas o mais importante é que você precisa de movimento. Você está namorando, você não está casando. As pessoas escolhem isso aqui pensando que é um casamento, que você tem que ir lá, agora vai escolher, vai ficar com isso para o resto da vida. Não! Não é, então você precisa de movimento. Então, se você não sabe, você vai fechar o olho e não vai dar uma de Buquim, você vai escolher. E aí vai namorar com isso. É importante você namorar, não quer dizer que você vai casar, você não vai casar com o seu primeiro namorado, não necessariamente, tem gente que casa, mas você precisa de fazer o quê? Uma decisão.